Olá, meus amigos e minhas amigas. Estou com vocês hoje para lhes falar de um assunto muito especial. É um assunto do qual muitas pessoas têm dúvidas legítimas, dúvidas normais. Bom, então vamos lá ao assunto sobre os magos, os feiticeiros, os bruxos, os xamãs, os curandeiros, etc, etc, etc. Muita gente pergunta: o que são magos? O que são feiticeiros? O que são bruxos? Existem bruxas? Bom, meus amigos e minhas amigas, todas essas variações se referem à mesma coisa, à magia, a tudo aquilo que é sobrenatural. Por isso, chamar mago, ou chamar feiticeiro, ou chamar bruxo, ou xamã, ou curandeiro, é tudo a mesma coisa. A pessoa ou tem poderes de ajudar os outros, ou não tem. E todos os que têm poderes sobrenaturais de ajudar o seu semelhante podem ser chamados de magos, de feiticeiros, de bruxos, etc, etc. Como é que aparecem essas pessoas? Como é que elas aparecem? Nascem assim, magos? Sim, nascem magos. Eu vou utilizar sempre a palavra mago, porque é a palavra mais antiga e que vem do tempo da Atlântida. Todos os magos que existem são descendentes dos antigos Atlantes. Como sabem, a Atlântida foi o continente que afundou no mar. Morreu muita gente, perdeu-se a civilização mais maravilhosa do nosso mundo. Mas muitos magos escaparam, não tantos como isso, mas bastantes, e foram ter nos seus navios, foram ter a Escócia, as terras da Escócia, por isso a norte de Inglaterra. Daí para cá, todos os magos se espalharam pelo mundo inteiro. Vocês poderão perguntar: mas a Atlântida existiu mesmo? Claro que existiu, claro que existiu. Isso não há dúvida nenhuma, há provas irrefutáveis de que a Atlântida existiu e todos os magos são descendentes dos antigos Atlantes. E vocês também podem perguntar assim: há magos bons e há magos maus? Sim, meus amigos, há magos bons, há magos maus e magos falsos. Primeiramente, eu vou-lhes falar sobre os magos falsos. Eles são inúmeros, são imensos, nascem como cogumelos. São autênticos charlatões que só estão interessados no dinheiro de você. Por isso, fuja a 7 pés dessas pessoas que de mago não têm nada, não têm mágica nenhuma, não controlam nenhum poder sobrenatural. Fuja a 7 pés dessas pessoas. Sobre os magos maus. Os magos maus são verdadeiros. Imaginem magos maus e magos bons. Vou dar o exemplo. 2 crianças da mesma idade, nascidas dos mesmos pais, educadas exatamente da mesma maneira e que frequentaram as mesmas escolas com os mesmos professores. Há um que sai mal e há outro que sai bom, mesmo quando são gêmeos. Há uns que nascem, que são bons, outros que são maus. Pronto. E os magos, os verdadeiros,
são assim. Há aqueles que saem bons e os que saem maus. Mas também há aqueles magos que nem são bons nem são maus. Tanto usam a magia, os seus poderes sobrenaturais, para fazer o bem como para fazer o mal. Para eles é a mesma coisa fazer bem ou fazer mal. Não distinguem o bem do mal. Esses magos também são perigosos. São quase tão perigosos como os magos maus. Sobre os magos que são charlatões, esses, quando se tornam charlatões e querem ganhar dinheiro, os magos verdadeiros se dedicam a ganhar dinheiro, eles perdem os seus poderes, porque os magos não podem cobrar nem um centavo por seus trabalhos. Não podem, sejam maus, sejam bons, não podem cobrar dinheiro, porque senão perdem os seus poderes. Bom, então sobre os magos maus. Não, íamos falando sobre os magos que nem são bons, nem são maus. Essas pessoas só querem fama, só querem aparecer nos média. Essas pessoas trabalham normalmente para políticos corruptos e sem escrúpulos. Esses magos só querem a grandeza, o artifício. Não lhes interessa absolutamente mais nada. Por isso, tanto podem fazer o bem como o mal. Os magos maus são aqueles que nasceram maus, então só fazem coisas más, coisas diabólicas, só fazem mal às pessoas. Os magos bons são aqueles que passam a vida tentando ajudar os outros, modéstia à parte, como eu, e que não levam dinheiro às pessoas. Pronto, esses são os magos bons, que têm grandes poderes sobrenaturais, utilizando as suas correntes espirituais, a sua falange de espíritos. Pronto, são esses os magos bons. Muitas pessoas perguntam assim: você acredita em bruxas? E as pessoas respondem: não acredito em bruxas, mas que existem, existem. Bom, eu vou lhes contar a história de um velho amigo que tinha idade para ser meu pai. Na altura eu teria os meus 25 anos, era um bom bocado mais novo. E estávamos numa cavaqueira, numa mesa de café, éramos 4 amigos. E a certa altura, um deles, o mestre Manuel, ele sabia que eu tinha poder, sabia alguma coisa sobre mim, e me perguntou: Roberto, há bruxas? Eu fiquei surpreendido com a pergunta, fiquei muito surpreendido, porque ele sabia quem eu era, sabia como eu era, e me faz uma pergunta daquelas. E eu pensei rapidamente e descobri porque é que ele estava fazendo a pergunta, mas não disse nada. Seguidamente ele me disse assim: sabe, Roberto, é que minha mulher aparece toda ferrada, toda cheia de chupões, toda mordida. Eu aí fiquei até preocupado, fiquei bastante preocupado. E mestre Manuel acabou aí também com a conversa, não se falou mais sobre o assunto. E eu vou lhes contar o seguinte: nessa minha terra, quando era pequenino e maior e ainda adulto, as mulheres, quando estavam ferradas pelos maridos, pelos namorados, pelos amantes, no pescoço, nos braços, estavam mordidas, elas sempre diziam que foram as bruxas durante a noite. Todas elas diziam: foram as bruxas durante a noite. E as pessoas faziam de conta que acreditavam que eram as bruxas. E mestre Manel estava preocupadíssimo.
Ele não acreditava em bruxas, se calhar não acreditava em bruxas. E aquilo estava lhe fazendo uma confusão muito grande, porque ele era pescador e passava as noites fora de casa. E a mulher aparecia mordida. E olha que não era por vampiro, não. Bom, mas eu não quero tirar conclusão nenhuma. Isto não é uma brincadeira, isto aconteceu realmente. O mestre Manuel estava muito preocupado porque a mulher aparecia ferrada e as pessoas costumavam dizer que eram bruxas. Muitas pessoas perguntam também se os magos podem matar. Meus amigos, os magos, os feiticeiros, os bruxos, como você quiser, podem matar. Podem matar até de uma forma fulminante, porque todos os magos conhecem venenos e artifícios para curar plantas, raízes, minerais, poções para curar as pessoas, mas também outras para fazer as pessoas ficarem doentes. Por isso, os magos podem matar de duas maneiras, através dos venenos ou através das poções. Por exemplo, há pessoas que vão na bruxa e dizem que o marido tem uma amante e quer que ele largue a amante, e a bruxa receita uma poção feita com essas coisas e outras que nem se sabe bem, para que o marido largue a outra. Acontece que a mulher faz o marido ingerir essa poção, ou através da comida, ou através do café, ou através do álcool, e essa pessoa, o marido dela, vai ficando doente, cada vez mais doente. Claro, perde o interesse na amante, perde, mas também perde o interesse na mulher, porque está doente. Frequentemente, estes casos podem levar à morte, se a pessoa não for a um hospital, não for curada pela medicina científica. Por isso pode levar à morte, mas não é inevitável que leve à morte. Só através do veneno é que a pessoa pode sucumbir. Mas esses venenos só são utilizados por magos, pelos verdadeiros magos, os maus pelos maus. Os magos bons não utilizam venenos, utilizam na realidade plantas, raízes, etc., para algumas coisas, para dores musculares, para dores nas costas, para o fígado, para o estômago, mas pouco mais. Por isso, meu amigo e minha amiga, quando se sentir doente, não procure a ajuda de um mago. Vá a um hospital, vá ao médico, faça exames e confie completamente na medicina científica. Esse aqui é o caminho para quando você estiver doente. O caminho não é o mago, não é o feiticeiro, não é o bruxo, é o médico. E sobre os milagres? Sobre os milagres, como é que é? Há milagres? Não há milagres? Bom, meus amigos, nós podemos ver, especialmente nas televisões dos Estados Unidos da América, podemos ver algumas seitas religiosas fazendo milagres ao vivo, sim. Quer dizer, pessoas que estão na plateia e de repente se levantam dizendo que estão curados, que era paralítico, até estava lá numa cadeira de rodas, cura, uma cura milagrosa. Só que esse pseudo paralítico que estava numa cadeira de rodas está combinado com um charlatão que se diz de bispo, se diz de cura, de padre, mas não passa de um charlatão procurando o dinheiro
dos incautos. Outras vezes é uma pessoa que se levanta da plateia e diz: já vejo, já não estou cego, consigo ver tudo, é milagre, milagre. Pronto, mais uma charlatanice, mais uma pessoa que está combinada com o charlatão. Pessoas estavam na plateia e que disseram: milagre, eu já fui, já tive um milagre, fui curada, eu tinha um câncer e curei-me, graças ao pastor, graças ao bispo. Pronto, essas pessoas contam, mas também estão combinadas com o bispo, com o pastor, com o charlatão, que só têm como interesse ganhar muito dinheiro à custa da fé, da crendice das pessoas. Pronto, estes são os milagres possíveis, porque milagres de verdade eu não acredito. Acredito que quando as pessoas têm muita fé no seu Deus, seja ele qual for, lhe podem acontecer coisas boas, coisas muito boas que podem modificar a sua vida, quando têm muita fé no seu Deus. Agora, milagres eu não acredito. Vocês reparem bem, é fácil uma pessoa lá no meio da plateia dizer assim, pensem bem nisto: eu já vejo, era cego, agora não sou cego, estou a ver tudo muito bem. Mas, se for um coxo, uma pessoa que lhe falte uma perna, perneta, desculpem o termo, mas não é depreciativo, esse perneta, coitado, nunca vai ter direito ao milagre, porque nenhum charlatão consegue fazer aparecer a perna do perneta, não vai fazer crescer a perna dele, por isso esse tipo de milagre não existe. E também, se tiver um homem ou uma mulher sem uma mão, mesmo até uma criança sem uma mão na plateia, não vão fazer esse milagre, porque é impossível fazer crescer a mão. Agora, é possível por uma pessoa dizendo que era cego e passou a ver. É possível por uma pessoa numa cadeira de rodas dizendo que não andava, que era paralítico, mas que já anda, que é milagre. Mas fazer crescer pernas, fazer crescer mão, fazer crescer um pedaço de nariz, uma orelha, isso não é milagre que eles consigam fazer, porque eles não fazem milagres nenhuns, são todos uns charlatões procurando sacar o dinheiro das pessoas. E pronto, meus amigos, espero que estejam mais elucidados, espero que fiquem com muita saúde, muita felicidade e muito amor. Muito obrigado por assistirem e compartilharem os meus vídeos. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estou novamente com vocês para lhes ensinar mais uma simpatia. Porém, antes de passar ao ensinamento da simpatia, eu quero esclarecer algo. Muitas pessoas perguntam se a simpatia, quanto tempo demora, se vai demorar muito, se são 7 dias. Bom, o que é que eu tenho para lhes dizer com a maior sinceridade possível? Que a sinceridade é uma coisa, modéstia à parte, que me caracteriza. Sou sempre sincero. Pois, meus amigos, a simpatia não tem que ser ter resultado no dia seguinte, ou passado 3 dias, ou passado 7 dias, ou passado 15 dias. A simpatia, por vezes, é feita e poderá demorar. Isso depende de vários fatores. Muitas vezes demora. Por quê? Porque a pessoa que vai ser alvo da simpatia
tem um anjo da guarda muito forte, muito poderoso. E aí é difícil a simpatia entrar rapidamente. Poderá demorar. Mas se você fizer com fé, com muita fé, você obterá bons resultados. Acontece também o seguinte: se você foi alvo de uma feitiçaria, se fizeram uma feitiçaria para você, se você está embruxada ou embruxado, a simpatia vai demorar mais tempo. É preciso quebrar esse feitiço que fizeram para você. Por isso, a simpatia poderá demorar algum tempo a fazer efeito. Especialmente, como eu disse, se você estiver enfeitiçado. Não é por um feitiço comum. Isso há muita gente que lança feitiço, lança maldição, faz simpatia, mas essas coisas só dão resultado se foram feitas por um mago, por um feiticeiro muito poderosos. E pode ser o caso de você tenha sofrido qualquer feitiçaria vindo de uma dessas pessoas poderosas, porque das outras que pululam por aí, que são muito comuns, que dizem que fazem muitos feitiços, fazem isto, fazem aquilo, mas não fazem nada, meus amigos. Não acontece nada, só casualmente. Bom, mas passemos ao ensinamento da simpatia. Você vai precisar de um bocado de carne, não muito grande, sei lá, do tamanho do seu dedo maior, nem muito grossa, nem muito fina. Carne de vaca, tem que ser carne de vaca. E o que vai fazer com essa carne? É muito simples. Você vai pegar numa faca, num prego, num alfinete, no que você quiser, e escreve o nome da pessoa que você ama de um lado da carne, com o prego ou com a faca, e do outro lado escreve o nome da pessoa que você quer separar. Por isso, escreve num lado o nome da pessoa que você ama, no outro lado o nome da pessoa que está com ela. Pronto. Você escreveu. Se não souber o nome da pessoa que está com a pessoa que você ama, você escreve a palavra outra. Por isso, na parte de trás da carne, escreve outra. Não interessa se as letras ficam bem feitinhas ou não. Tem que ter o nome das duas pessoas. Seguidamente, você corta a carne em 7 pedaços. Não tem que ser pedaços iguais. Tem que cortar em 7 partes. E que vai fazer de seguida? Nada mais simples. Você vai pela rua, em sua cidade, em sua terra. Normalmente há pessoas que dão comida para os animais. Você procura um sítio onde tenha gatos. E aí você deixa no local que eles costumam comer. Exatamente, você deixa no local onde os gatos costumam comer. Pronto. Obviamente, quando os gatinhos sentirem o cheiro daquela carninha fresca, eles vão se deliciar e vão comê-la. E o gato, como é um animal mágico, atenção, não confundir. O gato não é um animal maldito. O gato é um animal muito poderoso, mas é um animal e deve ser respeitado como tal. O gato
não faz mal a ninguém. Pelo contrário, dá companhia e amor a muita gente. Por isso, respeite os gatos e os animais em geral. Pronto, assim que um gatinho ou mais gatinhos comerem aquela carninha, aí a simpatia está quase pronta. Você volta para casa, quando deixar lá a comida para os gatinhos, e vem para casa. E então acende uma vela preta. Atenção, tem que ser uma vela preta. Não precisa de uma vela grande, uma vela pequenininha para gastar pouco dinheiro. Acende a vela preta e deixa queimar até o fim. E aí pronto, está a simpatia concluída. Vai certamente obter um bom resultado, mas, minha amiga ou mais amigo, meus amigos, umas pessoas têm que esperar mais tempo, outras menos, e outras o resultado é quase imediato. Como eu disse atrás, depende do anjo da guarda das pessoas, ou se a pessoa está ou não enfeitiçada. Se você não conseguir encontrar gatos, você, se tiver um gato em casa, pronto, faz isso com ele, dá a carne para ele. Se você não tiver gato e não tiver por volta de sua casa alguém que dê comida aos gatos naturalmente, se você não tiver um sítio desses, você olhe, dê para um cão vadio. E pronto, e aí a simpatia está terminada, é só esperar o fruto desta simpatia. Espero que resulte bem para vocês o mais rápido possível. Muito obrigado por assistir aos meus vídeos. De seguida tem mais vídeos, veja os meus vídeos seguidamente. Neste próximo não precisa mudar. E desejo para todos vocês muita saúde, muito amor e muita felicidade. Muito obrigado por assistir ao meu vídeo. Olá, meus amigos e minhas amigas. Espero que tenham entrado neste ano novo de 2017 com muita saúde, muita paz e muito amor. Vou lhes ensinar uma simpatia que toda a gente deveria fazer. Vou lhes falar sobre ouro, sobre fortuna, sobre riqueza. Eu entrei neste ano de 2017 muito zangado, mesmo muito zangado. E por quê? Porque nas notícias de final de ano e de princípio do ano, as rádios, as TVs, os jornais noticiaram que os ricos estavam mais ricos. Como pode isto ser, meus amigos? Como é que os ricos conseguem ficar mais ricos? Bem, porque os pobres ficaram mais pobres. O dinheiro não nasce, a riqueza não nasce. A riqueza é transferida de uns para outros. O que esses ricos fizeram foi vir buscar alguns centavos a todos nós. Porque se cada um contribuir com alguns centavos, está uma fortuna incomensurável, uma fortuna global. E é isso que os ricos fazem, vir buscar dinheiro a todos nós, os pobres, para enriquecerem ainda mais, para juntarem mais os milhares de milhões. Esses ricos, que no seu conjunto, são os donos do planeta. São aqueles que dizem se o arroz, a farinha, o feijão vai ficar mais caro ou não.
Esses homens, eu não entendo, não consigo compreender porque eles querem ficar mais ricos. Pessoas normais que enriquecem, dizem, chegam a uma certa altura da sua vida e dizem assim: não, eu agora vou descansar, vou tirar férias, vou fazer aquilo que gosto de fazer, não vou trabalhar mais. Isso é normal, é normal. Quase todo mundo que fica rico tem isso na ideia, deixar de trabalhar, meus amigos. Mas estes homens ricos, estes grandes milionários, querem aumentar ainda mais a sua fortuna, a sua riqueza. E por quê? Eu não entendo isso muito bem, não entendo. Acho que é uma coisa doentia, uma coisa disparatada. Acho que, de certa forma, mesmo sendo pessoas inteligentes, que normalmente são pessoas muito inteligentes, acho que são malucos, que estão doidos. O dinheiro lhe subiu irremediavelmente à cabeça. Não é normal que a pessoa queira ficar trabalhando para sempre, porque os ricos, os milionários trabalham, também trabalham como todos nós. Não entendo que eles queiram ficar mais ricos. Pronto, mas eu vou lhes falar do verdadeiro ouro. Do ouro verdadeiro. E vocês estarão pensando neste momento: ouro verdadeiro? Mas o ouro não é tudo verdadeiro. Nós sabemos que é ouro falso, mas isso toda a gente sabe se é ouro falso ou não. Bom, não é bem isso que eu quero falar de ouro verdadeiro, daquele que ornamenta os seus dedos, as suas orelhas, o seu pescoço. Não é desse ouro que eu quero falar. Esse é o ouro dos tolos. Esse, ouvi bem, minhas amigas e meus amigos, esse ouro que brilha muito, que as pessoas gostam de ornar o seu corpo, esse ouro não vale nada. Quando as pessoas morrem, esse ouro fica cá todo. Então, qual é o ouro verdadeiro, meu amigo e minha amiga? O ouro verdadeiro é aquele que faz a sua alma brilhar, que faz o seu espírito brilhar. Sabe que lá em cima, no firmamento, naquilo que costumeiramente chamamos de céu, tem muitas estrelas, trilhões de estrelas. E todos nós temos lá em cima a nossa estrela. E há estrelas que brilham muito, há estrelas que brilham menos, e há outras que ainda brilham menos, e há outras que nem se veem. Essas estrelas que não se veem, não tenha dúvida, os ricos, os milionários, têm estrelas sumidas. Ninguém vê essas estrelas lá no céu. Enquanto há pessoas que têm estrelas bem brilhantes. Normalmente essas estrelas bem brilhantes são de pessoas que já morreram há muito. Por exemplo, a mais brilhante é de Nosso Senhor Jesus Cristo. As outras mais brilhantes são de pessoas como Santo Antônio, São Francisco Xavier, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi. São pessoas que fizeram sua alma brilhar. A sua alma era resplandecente, o seu espírito era fulgurante, por isso suas estrelas brilham muito. Claro que há outras estrelas também brilham bastante, eram também de pessoas muito boas, pessoas que eram fantásticas, e então suas estrelas brilham bastante mais do que a maioria das estrelas. Então, como todos nós temos uma estrela, nós
temos o dever de a fazer brilhar lá no céu, de fazer com que ela fique fulgurante, uma estrela linda. Faça de sua estrela a estrela mais bonita do firmamento. E como é que se consegue isso? Olhe, consegue-se sendo uma pessoa pacífica, sendo uma pessoa que gosta de ajudar a família, de ajudar os amigos e os desconhecidos até. Sabe que há cidades que, se uma pessoa estiver caída no chão, caída na rua, precisando de ajuda, ninguém bota a mão nele. Sim, você certamente já pensaria isso. Ninguém bota a mão nele. Isso não faz brilhar a nossa estrela, não faz brilhar a nossa alma, não faz resplandecer a nosso espírito. Por isso, meu amigo, tenha boas ações. Sempre que alguém precise de ajuda, alguma criança que lhe falta pão, um doente que está necessitado, alguém que necessita da nossa ajuda, você nunca negue ajuda. Seja uma pessoa pacífica, uma pessoa tolerante, e não uma pessoa enraivecida, como nós vemos muitas vezes. Pessoas enraivecidas, com raiva. A estrela deles, nós nem a vemos, nós vemos porque elas estão pálidas, não dá para ver. Por isso, meus amigos, o que é importante nesta vida, o que é o ouro verdadeiro é, olhe, ter saúde, ter pão na mesa, ter paz, convívio salutar com a família, convívio salutar com seus colegas de trabalho, ser amigo de todos, ser amigo de todo mundo, querer a paz no mundo, que provavelmente nunca veremos uma paz total no mundo, mas todos nós temos que ter esse pensamento positivo para que haja paz, para que o céu fique cada vez mais brilhante, cheio de estrelas brilhantes, de almas boas e resplandecentes. Bom, vamos passar à simpatia, que é uma simpatia muito fácil de fazer. Você vai precisar, primeiramente, de um papel, e lá nesse papel, pode ser um papel de qualquer cor. Não é um papel grande, um papel pequeno. Você, nesse papel, vai escrever as palavras que vão aparecer no fim deste vídeo. Numa imagem estarão lá as palavras que você vai escrever nesse papel. Vai precisar de um copo, meio de açúcar, por isso, meio copo de açúcar. Um copo grande, o maior que você tiver, e encha meio de açúcar, um pouco mais do que meio. No fundo do copo, você coloca o papel com as palavras que escreveu. Coloca bem lá no fundo o papel com as palavras que escreveu. Depois cobre com açúcar até mais de meio bocadinho. E vai precisar de 7 velas. 7 velas pequenininhas, para que não fique muito caro. 7 velas pequenas. E todos os dias você, logo de manhã, vai enterrar a vela no açúcar e deixar arder até a chama se extinguir por si própria. Deixa a vela toda arder, mas atenção, num sítio seguro de sua casa, para não provocar incêndio. Se calhar no banheiro é o local mais seguro. Deixe arder todo dia. Você, por favor, não respire o vapor da vela muito tempo, porque o vapor
o odor da vela, o cheiro da vela, provoca câncer. Por isso não esteja muito tempo respirando os ares da vela. E faz isso durante 7 dias. Por isso, 7 velas, todos os dias você tira a vela velha, juntamente com a cera que derreteu, coloca no lixo e mete outra vela. Isso assim durante 7 dias. E isto é uma contribuição de nós todos. Todos nós deveremos fazer isto para que haja mais paz no mundo, para que todas as pessoas tenham pão na mesa, para que os nossos filhos não vejam os pais infelizes brigando porque não têm dinheiro, porque não têm pão suficiente para pôr na mesa, para que os pobres fiquem menos pobres, para que tenham mais alguma coisa, para que os doentes recuperem e tenham mais saúde, para que os deficientes e as pessoas com doenças mentais sejam bem mais aceites na sociedade. Bom, e no fundo é isto, é o ouro verdadeiro, um ouro que nós devemos querer para todos, para que nossas almas brilhem bem lá no fundo, no firmamento. Bom, e agora segue a imagem com as palavras que você deve escrever no papel. Espero que tenham um ano de 2017 com muita saúde, com paz e pão na mesa. Muito obrigado a todos vós. Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu estou aqui para lhes ensinar a fazer a verdadeira simpatia do alho, para amarrar a pessoa que você mais gosta. Mas antes de ensinar a simpatia do alho, eu, de certa forma, quero me apresentar. Antigamente chamavam aos feiticeiros, chamavam de magos. Depois, com a introdução do Império Romano, começaram a chamar de feiticeiros. Na Idade Média, começaram a chamar de bruxos. E então, qual é a palavra correta? Bem, poderá ser qualquer uma delas. Isso não tem significado nenhum. O que acontece é que há uma quantidade muito pequena de pessoas com o dom de ajudar outras pessoas. E quem são esses? São os antigos magos, descendentes da grande civilização perdida, a Atlântida. Nem toda a gente morreu. Fomos poucos que sobreviveram. Muito poucos, que se espalharam por todo o mundo e serviram reis, rainhas, imperadores. Agora ainda somos menos, muito menos, porque passamos por uma inquisição feroz que mandou muita gente para a fogueira. Claro que também foram muitos inocentes para a fogueira, pessoas que, dizendo-se de bruxos, não ajudavam as pessoas, ajudavam-se a si a sobreviver, queriam ver o dinheiro delas. Muitos também morreram na fogueira. Os magos antigamente ajudavam os reis, as rainhas. Não havia um único que não tivesse um mago. Aqueles que não tinham mago, o futuro deles como reis poderia ser destrutivo para eles.
E o que é que me levou a tentar ajudar as pessoas através da internet? Porque eu vejo muita gente dizendo que faz e que acontece, que faz isto, faz aquilo, mas é tudo uma grande mentira. Quando se quer ajudar alguma pessoa, só há três formas. Se você quiser amarrar uma pessoa, só há três formas. Ou seja, através daquilo que essa pessoa vai comer, através do que se possa pôr na pele dessa pessoa. Por exemplo, untar a pele com um bálsamo. E há a terceira possibilidade, quando a pessoa está longe, muito longe, não há possibilidade de contacto, aí só através do seu guia espiritual. E o que é o guia espiritual? O guia espiritual é mais conhecido como anjo da guarda, o anjo que o protege, o espírito que o protege a si. Só tem um, cada pessoa também só tem um. Pronto, passemos, depois desta pequena apresentação, eu vou passar a ensinar a vocês a simpatia do alho para amarrar a pessoa que você gosta muito. E é muito simples. Não é daquele tipo de simpatia que diz assim: olha, parta um ovo, tira a gema fora, depois mete lá dentro 7 papeizinhos com o nome da pessoa escrita, depois mete mel, depois mete algodão, depois tapa com cera para as formigas não comerem e enterra dentro de um vaso. Ora, isso não vale nada, porque não tem contacto físico com a pessoa. Isso é perder tempo e perder a comida que você gastou com isso. Isso é brincadeira para crianças. Mas eles lá vão ganhando a vidinha deles com isso. Em relação a mim, estou pronto para vos ajudar. Peço desculpa por não verem perfeitamente a minha cara, mas como devem compreender, é muito perigoso para mim mostrar totalmente a minha cara. E então passemos à simpatia do alho. Bom, você tem que primeiramente arranjar dois dentes de alho. Não precisa escrever o nome das pessoas nessas cabeças de alho. Não. Você pensa que a esquerda é para a pessoa que você ama, a pessoa que você quer amarrar, e a da direita é a sua. E o que vai fazer com essas cabeças de alho? É muito simples. Se você conseguir mastigar as duas cabeças de alho com bastante saliva, é ótimo, é ótimo. Mas há pessoas que não gostam de alho, não gostam do sabor do alho. Bom, aí tem outra possibilidade. Você procure chorar. As lágrimas são as coisa mais poderosa que nós temos. Procure chorar. Se não conseguir chorar normalmente, você procure o auxílio de uma cebola, corte bem à beira dos olhos, que certamente chorará. Não precisa de muitas lágrimas. 1, 2 lágrimas chegarão. Junto ao olho esquerdo você vai pôr um dente de alho, junto ao olho direito o outro dente de alho. Quando começar a surgir as primeiras lágrimas, você passa os dentes de alho pelas lágrimas, enxuga bem as lágrimas com os dentes de alho. E aí
Você vai pegar num copo com pouquinho azeite para não gastar muito e coloca lá, partido aos bocadinhos, as cabeças do alho. Espera durante 3 dias. Em 3 dias tem que ter os bocadinhos da cabeça do alho dentro do azeite. 3 dias. E depois utilize esse azeite para fazer uma comidinha para ele ou para ela durante também 3 dias. E aí você vai conseguir uma amarração muito forte. Agora imaginemos que a pessoa não vive consigo e você não lhe pode dar comida. Aí é um problema, o problema é maior, mas há a solução. E qual é a solução? Você pega num frasquinho, leva para a rua, sabe qual é o carro da pessoa e unta a fechadura da porta do carro, o manípulo, unta o manípulo bem com azeite e pronto, chega. Quando ele chegar ao carro, ele vai pegar no manípulo, provavelmente vai ver a mão cevada, mas não vai saber de que é, mas já está agarrado. Se ele não tiver carro, faça isso na bicicleta dele, na moto dele. Se não tiver moto nem bicicleta, faça isso na porta da casa dele, no sítio onde ele mete a chave, no sítio onde ele roda o manípulo para abrir a porta. Se não souber onde ele mora, tente saber onde é o trabalho dele. E aí faça a mesma coisa. Portas que ele tenha que abrir na empresa onde ele trabalha, você vai untar com o azeite. Agora, há um problema para aquelas pessoas que têm a pessoa de quem gosta muito longe, a centenas ou milhares de quilómetros. Aí a simpatia do alho não funciona, meus amigos, porque só coisas de contacto físico funcionam. E então aí há uma ferramenta poderosa, que é o nosso guia espiritual, mais conhecido por anjo da guarda. O anjo da guarda é um guia espiritual que todos nós temos, mas apenas um guia. Não temos mais do que um, temos um guia espiritual. E só através dele é que poderemos, à distância, controlar a situação. Mas isso ficará para um programa seguinte, em que terei muito gosto em ajudá-los através do vosso anjo da guarda. De mim que vocês podem esperar ajuda, sempre ajudando, porque é minha obrigação. Foi assim com meus antepassados e é assim comigo. Não pode ser de outra forma. Não podemos ganhar dinheiro com este dom. Por isso estarei sempre pronto a ajudá-los gratuitamente e nunca, mas mesmo nunca, dizendo vai comprar isto àquela loja, vai comprar isto àquela loja. Não, você não precisa de comprar nada além daquilo que já tem em sua casa. Muito obrigado pela sua atenção e esteja atento ao meu próximo vídeo. Obrigado.